Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No primeiro dia de transmissão da TV Jovem Pan, durante o programa Pânico, o presidente Jair Bolsonaro prestigiou a atração e arrastou mais de 160 mil internautas para o canal de YouTube da emissora. Porém, André Marinho não perdeu a oportunidade de dar aquela lacrada e colocar tudo a perder. Não preciso entrar em detalhes porque todo mundo já assistiu o vídeo e sabe exatamente o que aconteceu. Bom, Marinho não tem histórico profissional e nem formação acadêmica conhecida. Ele se apresenta apenas como comediante, mas para ser comediante é necessário ter graça, coisa que Marinho não tem. Desconheço que ele já tenha se apresentado em algum teatro ou mesmo em algum barzinho fazendo stand-up. O que ele faz, e confesso que faz muito bem, é imitar, ou seja, Marinho é só um simples imitador. Nada mais. Porém, ele também é filho do tucano Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, e pelo que consta, seu pai é louco para que Flávio seja cassado para assim tomar a sua cadeira no Senado Federal, sem precisar passar pelo crivo das urnas. Sendo assim, visto que André Marinho não é um jornalista capaz de entrevistar um chefe de Estado, mas é um provável candidato a deputado em 2022, filho de um político ressentido com Bolsonaro e que ainda anseia ocupar a cadeira do filho do seu desafeto, óbvio que ele não perderia a oportunidade da sua vida de lacrar em cima do presidente. E ok, é do jogo, não acho que ele deveria ser demitido da Jovem Pan por isso. Agora, tirando o Bolsonaro, você consegue imaginar outro presidente da República participando de um programa como o Pânico? Isso não existe. Mas Bolsonaro é diferente. Ele não segue a tal liturgia do cargo. Bolsonaro não interpreta um personagem. É o presidente mais autêntico que esse país já viu. Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Temer como presidentes da República não sairiam andando no meio de uma entrevista ao vivo como o Bolsonaro fez, porque eles nem participariam de uma entrevista cujas perguntas não fossem previamente estabelecidas. Quando Lula estava no Planalto, até as poucas coletivas que ele participou eram com jornalistas escolhidos a dedo. Tudo isso demonstra que a narrativa de que a Jovem Pan é vendida para o governo não se sustenta. Pois se fosse mesmo, Marinho nem estaria naquela bancada para entrevistar o presidente. Bom, mas por outro lado, já que Bolsonaro se dispôs a participar do programa que ele não tinha qualquer obrigação de participar, de fato, ele não deveria ter saído daquele jeito. Nessa atitude, ele concedeu um capital político que Marinho jamais teria e ainda deu de graça para a oposição uma verdadeira fábrica de memes, de fazer inveja ao Carluxo. O fato é que, diante da pergunta, presidente, na sua opinião, rachador deve ir para a cadeia ou não, Bolsonaro deveria ter simplesmente respondido o seguinte, abre aspas, qualquer delito previsto no Código Penal deve ser punido no rigor da lei, desde que o delito fique devidamente comprovado após o réu passar pelo devido processo legal, fecha aspas. Mas enfim, entendo também que a situação fugiu do controle e nem permitiu uma resposta minimamente elaborada com o Adrilles berrando sem parar. Acredito que quando o Bolsonaro viu aquela cena vexatória, ele pensou, putz, o que eu tô fazendo aqui? Não preciso disso. E assim, se levantou e saiu andando. Dito isso, agora eu faço a pergunta para você. Na sua opinião, o rachador deve ir para a cadeia? Na minha opinião, sim. Porém, nem a minha opinião nem a sua tem valor jurídico. Então vamos analisar essa questão sem paixões e à luz da nossa legislação. Para responder se um rachador deve ser preso ou não, antes precisamos fazer a seguinte pergunta. A tal da rachadinha é crime no Brasil? A verdade é que não existe no nosso Código Penal o crime de rachadinha. Dessa forma, alguns juristas afirmam que a apropriação dos salários dos assessores configura o delito de peculato. Outros dizem que o ato se enquadra em corrupção passiva ou concussão. Porém, há quem avalie que não seja um crime, mas sim um ato de improbidade administrativa. E ainda existem profissionais do direito que creem que não seja nem uma coisa nem outra,
que a prática, apesar de ser imoral, não é passível de punições, uma vez que se trata de negociação entre particulares. Bom, mesmo que não exista um consenso, o repasse de parte do salário de um funcionário de gabinete para o seu contratante, que no caso é um agente público, é uma prática abjeta, porém, historicamente praticada por 9 de cada 10 políticos brasileiros. E para tentar acabar com essa prática nefasta, é necessário diminuir consideravelmente o valor que um vereador, que um deputado ou que um senador tem para a contratação dos seus funcionários. Se os gabinetes forem obrigatoriamente mais enxutos, se diminui automaticamente a farra das rachadinhas. É por isso que a diminuição da máquina pública de maneira geral deve ser sempre a pauta primordial. Diminui-se o Estado, diminui-se também os meios de corrupção. Para você ter uma ideia, a rachadinha é algo tão comum e banalizado no Brasil que no Estatuto do PT existe um artigo referente à obrigatoriedade da contribuição para o partido de uma porcentagem dos salários de todos os filiados que ocupem cargo comissionado ou eletivo. Ou seja, na minha opinião, assim como o rachador deve ser preso, o PT também deveria ser caçado. Mas enfim, ao constatar que rachadinha é uma prática comum, eu não estou legitimando essa prática, muito menos considerando a prática moralmente aceitável. No entanto, para que a rachadinha seja de fato um crime, é necessário provar que os funcionários do gabinete, seja de um vereador, deputado ou senador, tenham repassado parte de seus salários de forma obrigatória, condicionada ou apenas solicitada pelo agente público em questão. É somente nessas condições que a prática de rachadinha pode ser enquadrada no nosso Código Penal, como crime de peculato, concussão ou corrupção passiva. Assim como também, dependendo do entendimento do juiz, pode ser enquadrada apenas na lei de improbidade administrativa, onde não é previsto prisão, só o ressarcimento do valor, multa e perda de direitos políticos. A grande verdade é que, apesar de todo mundo saber que a maioria dos políticos praticam rachadinha, raramente alguém é punido por isso, pois é muito difícil comprovar juridicamente o crime. Em julho do ano passado, a polícia de São Paulo prendeu o empresário ligado à molecada do MBL, Alessander Mônaco Ferreira. E de acordo com o que foi apurado pelo Ministério Público Paulista, existia fortes indícios de que Mônaco doava em média R$6.000 por mês para o movimento, o que correspondia exatamente ao salário líquido que ele recebia pelo cargo que ocupava no governo João Dória. Ou seja, pelo que foi relatado na suposta rachadinha que promovia, o MBL ficava com a bagatela de 100% do salário do companheiro, algo nunca antes visto. Porém, o caso foi encerrado justamente porque, apesar dos indícios, a justiça não conseguiu encontrar provas suficientes para incriminar a molecada do bumbum livre. Se Flávio praticou ou não rachadinha em seu gabinete quando era deputado estadual, na minha opinião, até deve ter praticado sim. Assim como, na minha opinião, o MBL praticou e ainda pratica. Mas como falei, minha opinião não tem valor legal. E como sabemos, Flávio foi investigado por mais de 2 anos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que por sinal é um antro de petistas, e durante todo esse tempo, mesmo com a violação de seu sigilo bancário que foi ilegalmente vazado para a extrema imprensa, não encontraram nenhuma prova substancial que sustentasse a denúncia. E olha que já chegaram a cumprir, em um só dia, 24 mandados de busca contra ele e seus ex-assessores. Inclusive, investiram dinheiro público em uma mega operação, gastando um valor superior ao do suposto desvio para tentar deflagrar o caso do filho do presidente, que é um dos últimos nomes de uma lista que possui desvios exponencialmente maiores, mas que até o momento não foram sequer investigados. Mas no Brasil é assim mesmo. Pode ter certeza que se ao invés de uma lista de suspeita de rachadinhas, essa turma da Alerj estivesse em uma lista de deputados que publicaram vídeos
xingando ministros da Suprema Corte, todos já estariam vendo o sol nascer quadrado, e isso sem passar pelo devido processo legal. E por hoje é isso aí. Curte, compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações, e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!